such a that's equally valuable. Yes. Yeah. Yeah. Olá, você que sintonizou a Rádio News, muito obrigado pela sua sintonia. Enfim, nós sempre dizemos que a nossa rádio é uma rádio que não tem boas notícias para dar, mas de vez em quando pode ser que aconteça alguma coisa um pouquinho diferente, como parece ser o caso agora, onde nós, pela primeira vez, temos um senador da República preso. Um senador que estava em exercício da função. Isso de esse senador ser preso é comum e corriqueiro, né? Agora, um senador que está exercendo a função e receber uma ordem de prisão, isto é realmente uma coisa inédita. Pois é isso que aconteceu aqui em Banânia, essa república maravilhosa onde nós moramos, aconteceu. Foi preso o senador Delcídio Amaral, adivinha de que partido? Pois é, ele lá, se juntando aos companheiros, tá toda a companheirada lá, né, se reunindo. E foi preso o homem. E foi preso como? Por quê? Né? Por obra e graça do quê que saiu a prisão dessa criatura? Pois é uma história antiga, né, que diria assim: não existe honra entre ladrões. Na hora lá que um vai cair, ele já diz: olha, se eu cair, você cai também, e assim vai. Aí teve aí um imbróglio qualquer envolvendo o Cerveró, que parece que foi abandonado, né, porque talvez o Cerveró não soubesse, né, qual é o procedimento padrão do comunismo gramsciano, né, que é você usa as pessoas e a partir do momento que não precisa mais delas, você as descarta e não as reconhece mais. E foi mais ou menos o que fizeram com o Cerveró, que tinha lá a sua função, ali no organograma da roubalheira, e bastou que ele caísse de desgraça, que ele foi abandonado e foi deixado às férias. Acontece que o filho do Cerveró tinha lá umas gravações muito estranhas, né, muito comprometedoras de algumas reuniões que tinham ocorrido por aí. E numa delas está lá o senador Delcídio Amaral falando pelos cotovelos mais do que devia, e cita inclusive nomes de ministros do Supremo, né? Agora, que surpresa que seriam esses ministros, né? Olha, o Toffoli, é claro, o Zavascki, o Teori Zavascki também. Mas é citado também ali o Fachin. Ele quer falar com o Fachin, porque o Fachin consegue tudo. O que quer dizer esse consegue tudo? Isso é algo que ele vai ter que explicar depois. Mas o que comprometeu mesmo a situação do senador Delcídio foi a proposta que ele estava fazendo ao Cerveró, inclusive propondo a facilitação da fuga, o que dá a entender que existe lá um esquema que, dependendo do acordo que nós fizermos, pode facilitar a sua fuga da prisão. Então tinha um esquema prontinho já, aonde teria a sua fuga facilitada para o Paraguai e a partir dali para a Espanha. E ele foi prometida, né, ao Cerveró foi prometida uma pensão vitalícia de 50 mil reais, na condição de que ele nunca aceitasse uma delação premiada ou coisa que o valha, ou seja, não entrega a ninguém e você ganha aí uma pensãozinha de 50 mil reais por mês. Olha, antes de mais nada, vamos levar em conta sobre quem é que paga essa pensão de 50 mil reais, que com certeza não é do bolso do Delcídio que sai isso, né? Isso aí nós é que vamos pagar. E propondo abertamente a fuga, olha, se consegue a sua saída de lá e dali você pega lá um
um jatinho esperando você direto para o Paraguai, dali você vai para a Espanha e nunca mais aparece. O homem está falando isso lá, né? Está propondo alguém que fuja para não dar o nome de mais ninguém. Isso foi o suficiente para que a justiça entendesse que ele está obstruindo as investigações e destruindo provas. Porque no momento em que ele chega para alguém que é uma peça-chave no processo e propõe que essa pessoa desapareça e oferece ainda uma vantagem, ele está destruindo provas, né? Está dificultando o trabalho da justiça. E com base nisso foi pedida e aceita a prisão do Delcídio Amaral. É uma vitória. Vamos comemorar essa vitória, que não é todo dia que acontece isso. O que acontece todo dia é a prisão de alguém ligado a esse partido aí. Isso acontece todo dia, né? Todos os dias a gente vê que mais alguém lá ligado a isso aí caiu. Agora, um senador da República, da Ativa, é a primeira vez que isso acontece. Então vamos ficar contentes porque talvez demore para acontecer de novo. Se bem que tem quem diga por aí que agora que abriu a porteira, a boiada toda vai passar. Já serão agora indiciados outros nomes aí de outros senadores e outros deputados. Já entrou o nome de um Romário na história aí, já tem Lindbergh engatilhado, a Gleisi Hoffmann, enfim, talvez não seja o Delcídio o único senador da Ativa que venha a ser preso por esses dias. Mas o game over aqui é o Lula. Nós vamos cercando por todos os lados. Não é nem a Dilma, né? Porque a Dilma, coitada, agora é uma moribunda, né? É uma presidenta moribunda. Então ela está lá só fazendo onda, né? Ela está ali só marcando presença. E se bem que vamos ficar atentos ao fato de que essa mulher ela pode tentar fazer alguma grande atrapalhada no final, como ela já está fazendo agora, nesse momento, em que um decreto dela diz que para fins de Copa do Mundo nada, Olimpíadas, né? No período das Olimpíadas ela está dispensando o visto para o Brasil, ou seja, abriu as pernas, né? Pode entrar qualquer um durante aí as Olimpíadas que não precisa de visto para o Brasil. Eu não sei, mas eu vejo isso com uma grande preocupação. Não é nem uma certa preocupação, uma grande preocupação no sentido de que você então quase que não está muito ciente de quem é que está entrando no seu país naquele período ali, porque a querida resolveu dispensar o visto. Quando dispensa o visto, quer dizer que não são feitas lá muitas perguntas, né? Vai entrando, né? Você chegar, mostrar o passaporte, vai entrando. Então é o que ela fez. E conhecendo essas pessoas do jeito que nós conhecemos, não é de admirar que de repente isso faz parte de um plano maior e que é uma coisa de caso pensado mesmo para deixar entrar certas pessoas nesse período. Tá? Então, acredite, nós estamos lidando com pessoas que são capazes disso. Assim como o Maduro lá na Venezuela avisou que se a oposição ganhar maioria no parlamento, aquele parlamento meio, né? Mas se a oposição ganhar lá, ele vai usar até as forças armadas. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu não aceito a derrota de jeito nenhum. Se vocês conseguirem maioria aqui no parlamento, eu solto as forças armadas de vocês, vou reprimir as manifestações, vou fechar congresso. Democracia é isso aí. E a nossa presidenta também, né? Ela faz essas coisas e não quer nem saber das consequências. E agora está abrindo as nossas fronteiras para que quem quiser é bem-vindo e pode entrar sem se anunciar, né? Só chegar, porque durante as Olimpíadas a casa é sua, né? Isso é meio perigoso, eu não faria isso em todo caso. De toda forma, nem é dessa mulher que estamos falando, né? A ideia aqui é falar sobre o Delcídio, que agora está preso. Ele e sua cabeleira muito louca está preso. Começam as manobras para soltá-lo, né? O
Senado teve que ser consultado a respeito da situação da prisão, né, de um dos seus membros ativos, e foi feita uma votação rapidamente lá e, por maioria, decidiu-se pela prisão dele. A mesma coisa aconteceu no Supremo, que confirmou a manutenção da prisão do senador Delcy. Acontece, claro, né, na companheirada do Senado, 13 senadores votaram contra a prisão do Delcy. Veja bem, 13, hein? Foram 13, uma coisa bem cabalística por ali, né? 13 senadores votaram. Aqueles de sempre, né? Aqueles mesmo. E agora parece que começou uma manobra lá para livrar o Delcy, mas da seguinte forma. Essa prisão dele só foi confirmada pelo Senado porque era voto aberto. Então, os senadores ficaram com receio de votar pela soltura dele se o nome desse senador seria conhecido, né? Porque as provas contra o Delcídio, elas são incontestáveis. Ali ele perdeu mesmo a moral, né? Agora, dali para o processo de cassação, só se não quiserem. Mas, especificamente quanto à prisão dele, o fato de que você já tem aquela abundância de provas, diz que se você votar a favor da soltura dele, você está sendo conivente com um criminoso que está ali com a prova provada na frente dele. Então, como foi voto aberto, votaram pela manutenção da prisão dele. Agora tem uma proposta lá que diz para se fazer uma nova votação, mas dessa vez com um voto secreto. E aí é claro que vão soltar o Delcy, né? Se fizerem isso, vocês vão soltar, porque aí o sujeito vota pela soltura, mas o seu nome não é revelado. Então você fica sem saber se o seu senador resolveu votar pela liberdade de um colega bandido lá. Só para você saber o tipo de congresso que nós temos. Então, ouvintes da Rádio News, o que eu queria dizer era isto, né? Que pelo menos, então, de vez em quando, alguma boa notícia ou algo que se assemelhe a isso pode ser que aconteça aqui no nosso horizonte. E agora, então, aqui na República de Banânia, uma boa notícia finalmente. Um senador está preso. Daqui a pouco chegamos no chefe. Né? Ele que se prepare, ele que aguarde, porque a batata dele está assando. Meus companheiros, os companheiros aí agora não estão dando apoio pro companheiro Delcídio. Na verdade, ele não fala isso, não, porque, como eles seguem a cartilha gramsciana, a partir do momento que um deles cai em desgraça, eles esquecem, abandonam ele lá. E já começaram a tirar o Delcídio fora, porque eu já vi uma notícia descrevendo o Delcídio como sendo o mais tucano dos senadores petistas. Quer dizer, já começaram a botar ele pro lado de lá. Não, ele é petista, porém ele tem alma tucana, né, alguma coisa assim. Né? Mais ou menos como quem diz, não, ele cometeu esse erro, né, porque para eles qualquer crime deles é erro, né? O que você fizer é crime. O que eles fizerem é erro ou mal feito, né, como diz a comissária. Pois eles acham que a razão do Delcídio ter feito as coisas que fez é porque ele é meio tucano. Ou seja, o tucano é que faz essas coisas, de ficar facilitando fuga de prisioneiros, de ficar prometendo pensão vitalícia se o cara não der o nome de ninguém. Isso aí é coisa de tucano, que petista não faz isso. Eles são um bastião da ética e da moral. E aquela conversa choncha para pôr dormir que eles sempre tornam na gente, mas não colam nessa. De toda forma, meus amigos, meus ouvintes aqui da nossa rádio, era isso que eu tinha por enquanto, né? Vamos comemorar, regozijemo-nos, tá? Porque não é todo dia que acontece isso. O senador foi preso, ainda mais um senador lá daquele pessoal. Né?
Faltam outros tantos, mas a hora deles vai chegar. Assim como acontece com um certo ex-presidente, é mesmo companheiro, também vai chegar a hora desse pessoal que também está com a batata assada. No mais, meus amigos, por enquanto era isso. Eu agradeço imensamente a sintonia de vocês aqui na nossa rádio. Espero que gostem. Se gostaram, por favor, dá o like ou compartilha, ou faz um comentário, ou tudo isso ao mesmo tempo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Pode ser que esse canal ainda cresça bastante, eventualmente, né? Então faça parte disso, tá? Se inscreva. E era isso, meus amigos. Tá? A qualquer momento voltamos com mais uma transmissão, sempre aqui do Paralelo 30, e ocasionalmente alguma notícia até nem tão ruim assim aqui também, mesmo em Banânia, pode ser que alguma coisinha interessante e não necessariamente ruim aconteça de vez em quando e venha a ser noticiada aqui na nossa rádio. Tá bom? Foi uma grata satisfação estar aqui com vocês. Eu sou o Daniel Java, transmitindo aqui do Paralelo 30, e a qualquer momento eu volto com mais um boletim aqui para a nossa rádio da News. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.